dos Estados Unidos está a reforçar as medidas contra o chamado birth tourism, ou turismo de parto, uma prática em que estrangeiras viajam para os Estados Unidos com o objetivo principal de dar à luz no país e dessa forma procurar obter a cidadania norte-americana para os filhos. A administração Trump diz estar a utilizar todos os instrumentos disponíveis para proteger a integridade do sistema de imigração e da cidadania norte-americana. Segundo o Departamento de Estado, mais de 600 vistos já foram revogados de estrangeiros que teriam declarado falsamente o propósito de suas viagens aos Estados Unidos. A questão ganha particular interesse para os países africanos de língua portuguesa, sobretudo Cabo Verde, apontado como um dos países da região onde esta prática tem tido maior expressão. Para compreender melhor esta nova política, os critérios utilizados pelas autoridades norte-americanas e as suas possíveis consequências para os cidadãos dos países lusófonos, vamos conversar com Amanda Robson, porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos para a Língua Portuguesa. Muito boa noite, Amanda, bem-vinda aqui ao programa. Boa noite, Mariamo. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Sim, Amanda. Para começarmos, o que é que levou o Departamento de Estado dos Estados Unidos a intensificar neste momento o combate ao chamado turismo de parto? Então, desde o início do mandato do presidente Trump, estamos a utilizar todas as ferramentas disponíveis para defender a integridade da cidadania americana. E como parte dessa iniciativa, estamos a combater o turismo de parto, ou seja, pessoas que viajam para os Estados Unidos para dar à luz, ocultando esse propósito. Sim. E o Departamento do Estado anunciou que mais de 600 vistos, dizia, já foram revogados. Que tipo de situações foram identificados nesses casos? Já revogamos mais de 600 casos de estrangeiros de todo o mundo que declararam no seu pedido de visto americano viajar por um propósito e depois viajaram para os Estados Unidos para dar à luz aqui no nosso país. Isso constitui uma declaração falsa, conforme com nossa lei de imigração. Ainda estamos coordenando mais com o Departamento de Segurança Interna para identificar mais casos desde abuso, o turismo de parto e para revogar os vistos dessas pessoas. Sim. E como é que as autoridades norte-americanas determinam que uma pessoa está a viajar para os Estados Unidos com o objetivo principal de dar à luz? Realmente estamos trabalhando, coordenando com as diferentes entidades governamentais aqui nos Estados Unidos para determinar, para avaliar os casos de cada turista, cada pessoa que viaja aqui para os Estados Unidos. Temos maneiras para identificar casos quando a pessoa não utilizou o seu visto corretamente. Neste caso, como eu expliquei, a pessoa declarou no momento de pedir o visto que a viagem foi para outro propósito. Turismo, por exemplo, uma conferência de trabalho e depois viram ao nosso país para dar à luz, para obter cidadania para o filho. Importante destacar que a cidadania americana não é algo que pode ser adquirida pelas fraudes e pela manipulação do nosso sistema de imigração. Sim. E uma mulher grávida pode viajar legalmente para os Estados Unidos para receber tratamento médico ou dar à luz desde que consiga pagar as suas despesas? E onde está a diferença entre uma viagem legítima e aquilo que Washington considera turismo de parto? O importante é que a pessoa declare no momento da entrevista para o visto, no momento de pedir o visto americano, nós temos um sistema, um formulário também, normalmente uma entrevista com um funcionário consular, quando a pessoa pode declarar o propósito da viagem. Então, qualquer seja o propósito, a pessoa deve, nesse momento do pedido, explicar claramente, honestamente, o propósito e depois o funcionário consular americano vai determinar se a pessoa se qualificar para o visto ou não, conforme com nossas leis.
Que tipo de informação ou documentação pode ser solicitada durante o processo de pedido de visto para determinar o verdadeiro propósito da viagem? Realmente depende de cada funcionário consular decidir quais são os documentos necessários, quais são as informações. Geralmente, nosso sistema não depende muito de documentos, depende mais das palavras da pessoa no momento da entrevista. Então, muito importante que as pessoas saibam, no momento da entrevista, que o funcionário consular vai fazer algumas perguntas. É o momento quando a pessoa tem a oportunidade de responder claramente, completamente, honestamente, as respostas às perguntas que o funcionário consular vai fazer. Realmente, esse funcionário tem a autoridade de avaliar o caso, pedir as informações necessárias e determinar, afinal, se a pessoa se qualifica para o visto ou não. E quais podem ser as consequências quando uma pessoa obtém um visto de visitante declarando, dizia, um determinado propósito, mas posteriormente as autoridades concluem que a intenção era dar à luz nos Estados Unidos? Então, nesses casos, os vistos estão sendo revogados. Também pode ser pouco provável que a pessoa vai obter o visto americano no futuro, porque nosso sistema depende da integridade das respostas e da pessoa. Então, se sabemos que a pessoa já violou os termos do visto uma vez, pode ser pouco provável que a pessoa vai receber no futuro outro visto para ir aos Estados Unidos. Sim, e Cabo Verde é frequentemente mencionado quando se fala de turismo de parto entre os países africanos lusófonos. O Departamento de Estado tem dados que indiquem a dimensão desta prática envolvendo cidadãos cabo-verdianos? Nesse momento, não temos dados específicos para os diferentes países no mundo. Estamos avaliando todos os casos dos vistos de estrangeiros em todo o mundo. É importante destacar que o visto e as responsabilidades que a pessoa tem com este visto americano não depende do país de origem. Ou seja, o visto americano e nossas leis se aplicam a todas as pessoas, independentemente dos países onde elas estão. Sim, sim. E existem outros países dos PALOP que estão particularmente sob a atenção das autoridades norte-americanas neste contexto? Não, realmente estamos identificando, avaliando todos os diferentes países no mundo. Sabemos que em todos os países do mundo há pessoas que viajam para os Estados Unidos utilizando o seu visto de turismo sem problema, corretamente, e não vai ter nenhum problema. Também sabemos que provavelmente de muitos dos países no mundo também, infelizmente, há pessoas que não estão utilizando o visto corretamente. E isso é a preocupação desse governo do presidente Trump. Ele já deixou muito claro que nós não vamos tolerar o abuso do nosso sistema. É por isso que estamos tomando medidas como revogando vistos de pessoas que deram a luz aqui nos Estados Unidos. Sim, sim, Amanda. E uma criança nascida nos Estados Unidos continua a adquirir automaticamente a cidadania norte-americana quando os pais são estrangeiros ou existem mudanças previstas pela atual administração nesta matéria? Não há nenhuma mudança com essa parte da nossa Constituição, que os filhos nascidos aqui nos Estados Unidos são cidadãos americanos. Mas, como falei, é ilegal e é intolerável uma pessoa estrangeira dar à luz aqui nos Estados Unidos com um visto de turismo ocultando o propósito do funcionário consular. Sim, sim. E para as agências de viagens, intermediários ou pessoas que promovem pacotes destinados especificamente a mulheres grávidas para dar à luz nos Estados Unidos, que consequências podem enfrentar?
Quero destacar também que estamos a desmantelar as redes de fraude que lucram com esse abuso. Sabemos que existem, por exemplo, agências aqui dentro dos Estados Unidos que vendem esse tipo de pacotes para facilitar o turismo de parto também. Eles também estão atuando ilegalmente. Estamos também tomando ações para sobre eles. Estamos coordenando com as diferentes agências aqui nos Estados Unidos para realmente combater esse abuso e esse fraude do nosso sistema. Sim, sim, Amanda, e para terminar, o que é que devem fazer os cidadãos lusófonos, não é? Que tenham dúvidas sobre as regras de visto e sobre o que é permitido ou não durante uma viagem aos Estados Unidos? Há muitas informações públicas em português que as pessoas podem solicitar. O site travel.state.gov está disponível em português. Também as pessoas podem entrar em contato com as embaixadas e os consulados americanos mais perto para tirar qualquer dúvida. Normalmente tem um e-mail também nas redes sociais, publicamos muitas informações. Então, a informação realmente não é difícil de achar, mas muito importante que as pessoas saibam e que entendam muito bem como utilizar o seu visto corretamente. Muitíssimo obrigada, Amanda, mais uma vez pela sua participação aqui, tirando essas dúvidas aos nossos ouvintes e continuação de uma boa noite para si. Boa noite a você, Mariana. Obrigada. Obrigada. E estas foram as palavras da Amanda Robson, porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos para a língua portuguesa, falando aqui ao Canal África.